Olá pessoal, vamos iniciar a aula 7 de Tecnologias Web. O que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai aprender listas em HTML, depois formulários, aprender como é que funcionam os formulários em HTML e alguns controles de formulário também, que são aqueles itens que a gente enxerga na página para preencher os formulários. Primeira coisa, listas em HTML. A gente tem 3 tipos de lista. Listas numéricas, alfabéticas. Na verdade, as listas ordenadas são numéricas e alfabéticas. Tá? As numéricas a gente pode usar algarismos arábicos, que é 1, 2, 3 e assim por diante, ou em números romanos. E alfabética, em ordem alfabética, óbvio. Vamos ver como é que funcionam essas listas, então. Aqui eu tenho um código HTML, onde eu tenho um título chamado lista ordenada. Primeira lista que eu vou apresentar, a lista numérica. A lista ordenada, ela usa a tag OL, de Ordered List, lista ordenada em inglês. Tipo 1. Tipo 1 quer dizer que vai usar os algarismos arábicos. Então, a cada LI de list item, eu tenho um item na minha lista. Nessa lista aqui ordenada, utilizando algarismos arábicos, eu vou ter 2 itens. E aqui acabou a minha lista. Fechei o escopo da lista. Tem outra lista ordenada, também numérica, só que utilizando essa propriedade, type I. I, como a gente sabe, é 1 em algarismos romanos. Então, essa lista ela vai ser ordenada utilizando algarismos romanos. Também tenho 2 itens nessa lista. E aqui acabou o escopo dessa segunda lista. Terceira lista, type A. Essa propriedade type A me indica que eu vou usar uma lista em ordem alfabética. Também com 2 itens nessa lista. Vamos ver qual é o resultado da inserção dessas 3 listas em uma página HTML. Aqui eu tenho título, lista ordenada. Aqui eu tenho as 2 listas numéricas. Primeiro, a de tipo 1, type 1, que são as listas com algarismos arábicos. Então, conforme eu vou inserindo itens, ele vai numerando para mim. 1, 2, 3 e assim por diante. A mesma coisa acontece com o type I. Só que esses números são exibidos em algarismos romanos. Então, essas listas servem para a gente apresentar conteúdo de forma ordenada no HTML. Listas alfabéticas, a gente coloca lá na propriedade da lista type A. E aí ele vai exibir para nós em ordem alfabética. A, B, C, D, E e assim por diante. A cada item que a gente for inserindo na lista, ele automaticamente vai colocar essa ordem para nós. Existem também as listas não ordenadas. As listas não ordenadas são aquelas listas em que a gente não tem uma sequência numérica, nem uma sequência alfabética. Como, por exemplo, a lista deste slide. Eu tenho aqui o primeiro item e o segundo item. Não necessariamente estão ordenados por algum número ou alguma letra. A gente pode usar o círculo ou o quadrado nessas listas em HTML. Tenho também as listas de descrição. Também posso fazer uma analogia com esse slide. Eu tenho um item e uma descrição. O mesmo acontece em HTML. Um item, a gente chama de termo, e a descrição desse termo. Vamos ver o código dessas 2 listas, como que fica para nós. Lista não ordenada, é o título da minha página. Qual tag que eu uso? Lá na lista ordenada eu usava OL, de Ordered List. Aqui eu uso UL,
de unordered list, lista não ordenada em inglês. E na propriedade type, eu uso ou circle, que é círculo, ou square, que é quadrado. E aqui cada item que eu adicionar na lista, ele vai colocar uma bolinha ali do lado. E aqui ele vai colocar um quadradinho. Vamos ver como que isso é exibido para nós. Lista não ordenada. Então a primeira lista que a gente criou foi a de círculos, com 2 itens. Então se eu tivesse, não importa quantos itens eu tenha nessa lista, ele vai colocando sempre uma bolinha do lado para falar que aquilo é uma lista não necessariamente ordenada. E aqui na lista de baixo a gente usou o square, que é o quadradinho. Vamos voltar um slide aqui. Aqui a gente tem um exemplo da lista de descrição. Description list. A gente usa a tag DL. Aqui a gente não usa a tag type, porque ela é de um tipo só. É o termo e a descrição do termo, com um recuo avançado um pouquinho. Então a gente tem DT, que é o termo, e DD, que é a descrição. Eu tenho 2 termos e 2 descrições aqui. Primeiro termo dessa lista. A descrição fica tabulada à frente. O mesmo acontece com cada termo e cada descrição que eu for inserido nessa lista. Então, esses são os tipos de lista que a gente pode usar em HTML. As listas ordenadas, ordenação numérica, arábica ou romana, e ordenação alfabética. E as listas não ordenadas, a gente pode usar tanto as listas com bolinhas ou quadrados, quanto uma lista de descrição, que tem um uso bem específico para quando você quer ter termos e descrições. Vamos falar sobre formulários em HTML, uma das principais aplicações do HTML, que é onde a gente consegue interagir com a página web. Bom, basicamente os formulários servem para envios de dados ao servidor. A gente preenche o formulário, clica em enviar e esses dados eles vão diretamente para o servidor. E lá eles são processados. Eles podem ser salvos em banco de dados, podem sofrer qualquer tipo de processamento, nos dão um retorno ou não. Então isso quem decide, quem vai fazer é quem programou o site. Mas o usuário ele tem essa interação, ele consegue enviar dados ao servidor por meio de formulários. O principal elemento de formulário é o escopo, onde ele inicia e ele termina. Então a gente usa a tag form. Tudo que tiver dentro do escopo do form e o /form, que é o fechamento da tag form, vai fazer parte de um mesmo formulário. Dados que, porventura, estiverem fora desse escopo, não são enviados ao servidor quando esse formulário for submetido. Então tem que ter essa preocupação de deixar todos os controles de formulário, todas as informações, dentro do escopo dessa tag. Vamos falar um pouquinho dessa tag. A gente usa uma propriedade dela para definir qual é a ação que será tomada quando esse formulário for submetido. Essa propriedade chama action. Ela pode executar algum script, pode enviar esses dados para um servidor para ser processado por algum arquivo de código. E como que a gente especifica qual arquivo, como que vai ser enviado? A gente especifica usando a propriedade action. Outra propriedade importante, especificar qual método de submissão dos dados. A gente tem 2 métodos em que esses dados podem ser transmitidos para o servidor. O método GET e o método POST. A gente vai ver a diferença desses 2 métodos, eles são bem distintos e cada um tem uma aplicação específica. E é preciso bastante cuidado para usar esses métodos, porque um deles preza mais pela segurança, o outro preza mais pela usabilidade. O método GET.
as informações são enviadas diretamente a uma página. Então, elas navegam de uma página a outra. E ela tem um limite de 1024 caracteres. Então, você não consegue submeter um formulário muito grande. Você tem um limite de 1024 caracteres para serem transmitidos. Dependendo do formulário, é inviável você usar o método GET. E os dados são definidos na URL. Ele separa a URL com um ponto de interrogação e cada item que eu enviei do formulário com um e-comercial. Vamos ver um exemplo para ilustrar melhor isso para nós. Vamos supor que eu enviei para essa página index.html 2 informações via formulário, um nome e uma idade. Eu enviei o nome João e a idade 28. Qual é a desvantagem de se usar o método GET? Todo mundo vai ver no seu histórico do navegador isso aqui. Porque isso aqui nada mais é que um endereço. Os seus dados são transmitidos de forma limpa nesse formulário. E eles são exibidos para o cliente. Qual é a vantagem? Se eu quiser acessar a página que recebeu essas informações com essas informações que eu transmiti, é só eu copiar esse endereço. Então, na hora que eu acessar essa página index, com esse restante do endereço, eu vou conseguir o mesmo resultado de quando eu enviei o formulário. Agora, é ideal a gente usar isso para transmitir uma senha, por exemplo? Não, porque vai ficar exibido aí no cabeçalho, no endereço do site. Então, vocês podem ver que o endereço do site acaba aqui, .html. A partir dali, são dados enviados via formulário. Então, a gente tem nome da propriedade e o valor. E aí, a próxima propriedade, a gente tem que separar com o e-comercial. E aí vem o nome da próxima propriedade e o valor. Se tivessem várias propriedades, teriam vários e-comerciais separando uma da outra. Agora vamos falar um pouquinho do método POST. O método POST é o mais utilizado. Eles são codificados no cabeçalho do HTTP. Então, eles não aparecem ali na barra de endereços. Eles são enviados por baixo dos panos. E eles não têm limite de tamanho. Você pode enviar o arquivo do tamanho que for. Pelo método POST você consegue. Como eu disse, não são visíveis ao usuário. E pode-se enviar qualquer tipo de dados. Fotos, arquivos, qualquer tipo de dados. Então, quando a gente está fazendo um upload de uma foto numa rede social, nós estamos usando o método POST para enviar esses dados para o servidor. Ele vai salvar a nossa foto num banco de dados que vai aparecer no nosso perfil. Nada mais é que preencher um formulário com um arquivo. A gente tem controles de formulário que permitem envio de arquivos. Vamos falar um pouquinho da estrutura de um formulário, como a gente vai trabalhar esse formulário na página web. Aqui nessa página tem um título, né? E eu tenho uma tag form. Ou seja, iniciei meu formulário aqui. Aonde ele vai acabar? Aqui, no barra form. Então esse escopo, tudo que tiver ali dentro faz parte do meu formulário. Quando eu submeter esse formulário, todos os dados dos controles de formulário vão estar sendo enviados. O que são controles de formulário? Vou dar uma explicadinha no que são controles de formulário. Controles são aqueles itens que a gente enxerga na página, ou alguns até a gente não enxerga. Por exemplo, um campo de texto onde a gente digita o nosso nome ao preencher um formulário. É um controle do tipo texto. Nós temos diversos controles que nos permitem montar formulários de diversas formas. Nós vamos ver alguns nessa aula. Aqui está a ação do formulário. Então, eu estou enviando o meu formulário para essa página, cadastro.html. Qual o método que eu estou utilizando?
o método POST. Então ele vai via cabeçalho. Ninguém vai enxergar esses dados que eu estou transmitindo. Essa propriedade method que a gente usa para definir. Se eu colocasse method igual a get, automaticamente aqueles dados iam aparecer lá na barra de endereços. Muitas vezes a gente está acessando algum site e a gente vê na barra de endereços itens de formulário enviados via GET. E muitas vezes eles são criptografados. Então, há diversas formas da gente usar isso de forma segura, mas o mais utilizado mesmo é a gente enviar formulários via POST. Bom, controles de formulário. Vamos falar um pouquinho de alguns controles. São elementos de interação do usuário. São aqueles elementos que a gente vai interagir mesmo. Digitar o texto ali, clicar naquele botão, selecionar algo em uma lista para que aquilo seja a nossa escolha e esse dado seja enviado para o servidor. E cada controle tem um objetivo e uso diferenciado. Você não pode, por exemplo, utilizar um campo de seleção com dados já pré-definidos para você digitar o nome. Você não vai conseguir deixar todos os nomes ali em uma lista. A pessoa tem que ser livre para digitar o nome, do mesmo jeito um e-mail. Agora, tem coisas que você tem que... Não pode deixar o usuário ter um texto livre para digitar. Por exemplo, escolha o sexo, masculino ou feminino. Você vai deixar um campo para ele digitar masculino, digitar feminino, ou você já deixa as duas bolinhas ali para ele clicar? É muito mais fácil. A gente tem que pensar na usabilidade também. Esses controles de formulário, eles são essenciais para a usabilidade do nosso site. Propriedades dos controles. A maioria dos controles tem mais ou menos a mesmo modus operandi. Então, a maioria deles possui um value, que é uma propriedade de valor, que é aquilo que é o nosso dado enviado ao servidor. Se eu tenho lá nome igual a João, o que vai acontecer? O value do meu controle é João. O name do meu controle é nome. Idade. O value é 28. O name é idade. E o type, que é o tipo de controle. Então, se esse controle vai ser um texto, se ele vai ser uma senha, a gente tem controle específico para envio de senha. E a maioria dos controles, nem todos, eles usam a tag input. A tag input com essas propriedades. Então, se eu tenho um input do tipo texto, com um certo nome e um certo valor. Normalmente, nos formulários, esse valor vem em branco. Por quê? Porque a gente vai deixar para o usuário digitar. Se a gente quiser um valor pré-definido, a gente pode deixar um value já definindo um valor para esse formulário. Assim que abre a página, já tem um valor ali. Mas são casos específicos. Vamos ver o primeiro controle. Controle text. Campo de texto livre com uma linha. A gente vê muito nos formulários. Seria esse campo aqui. Então eu uso a tag input. Tag input e a propriedade type para esse tipo de campo chama text. Eu colocando input type text, eu já tenho esse elemento no meu formulário. Só que eu preciso de mais algumas propriedades para que ele seja utilizável. Por exemplo, a propriedade name. A propriedade name é aquela que o servidor vai usar para acessar o dado que você digitou. Bom, o que você digitou no input que tem o nome name. Que tem, aliás, o name, nome. O que você digitou? Ah, você digitou texto digitado. Então, esse é o valor, o value, que vai para o servidor. No caso, eu deixei o value em branco aqui,
para vocês verem que esse input chegou aqui na página sem dado algum digitado. Eu fui lá e digitei esse valor. E quando eu submeter esse formulário, esse valor vai para o servidor casado com esse nome aqui. Outro controle de formulário. O controle password. Password é senha em inglês. Então, normalmente, a gente vê, quando a gente digita uma senha, a gente vê esse tipo de controle, que a gente digita e não consegue enxergar, ou quem está do lado não sabe o que a gente está digitando. Isso é muito útil para digitação de senha. Ele é semelhante ao controle text, ele é igualzinho ao text, a única diferença é que ele não mostra aquilo que é digitado. Então aqui, o input também, ele usa a tag input, só que o type é password. Só de mudar o type de text para password, a gente já vai estar utilizando ele dessa forma, sem que ninguém consiga ver o que a gente está digitando. Tem que tomar um cuidado aqui, porque não é porque ele está sendo digitado e o texto está virando um monte de bolinha, que esse texto está seguro. Na verdade, ele é transmitido para o servidor de forma limpa. Se eu digitei aqui A, B, C, D, E, ninguém vai ver um monte de bolinha. Mas a transmissão para o servidor, ele vai estar indo A, B, C, D, E. Então tem que tomar um cuidado, porque esse value aqui, ele não fica um monte de bolinha. Ele fica o texto que a gente digitou mesmo. A única diferença é que ele não aparece aqui na página. Então, prestar bem atenção que esse não é a solução definitiva de segurança de senha. E aqui o nome, eu não posso repetir, né, os nomes no mesmo formulário, eu não posso ter um name de um controle chamado senha e outro controle com o mesmo nome, com o mesmo name. Não posso porque vai dar conflito, vai dar problema na minha página. Depois, quando o servidor quiser recuperar essa senha, de qual controle ele vai estar pegando? Então, tem que ser o nome único. Outro controle. Esse controle text area. Ele é um pouco diferente dos demais, tá? Ele é semelhante também ao text, mas nem tanto. Ele é um campo de texto que permite uma ou várias linhas para digitação de textos maiores. Só que ele possui uma tag própria. Ele não usa tag input. Ele usa a tag text area, uma tag própria dele. E ele tem um escopo. Ele é uma tag de escopo. Então, na abertura da text area, eu defino quais são as propriedades desse meu campo texto. E entre a abertura e o fechamento, vem o meu texto propriamente dito. Então, as propriedades name, a name é a mesma. Propriedade é um nome que a gente vai acessar esse texto por meio desse nome. Só que ele não tem o type. A gente não precisa falar de que tipo que ele é, porque ele tem uma tag própria. Essa tag text area é só dele. A gente também não tem a propriedade value. Por quê? Qual que é o valor desse text area? Ele é esse texto que está entre os dois, entre a abertura e fechamento da tag. A gente não tem aquela propriedade de valor. E ele tem duas propriedades muito interessantes. Rows e columns. Rows de linhas e columns de colunas. Linhas, tudo bem, né? Quantas linhas vai ter essa caixinha aqui? Em alguns navegadores, a gente tem aqui no canto, a gente pode observar que tem um triangulinho. A gente consegue puxar e arrastar esse controle e aumentar, diminuir ele conforme a necessidade. Mas ele vem pré-definido com um número de linhas e um número de colunas. Número de colunas é o tamanho dele de largura. Número de linhas
é a altura desse controle. Esse controle ele permite formatação do texto. Ele vai aparecer um texto formatado, bonitinho ali dentro? Não. Não formata o texto. A gente tem alguns controles que a gente consegue... Alguns controles extras que a gente consegue fazer a formatação de um texto, um text area, e aí ele gera para nós, em vez de um texto limpo, ele gera um HTML. Então, o que o servidor vai pegar de dados não vai ser aquele texto limpo e corrido, vai ser um texto formatado em HTML. Então, a gente tem como fazer isso usando plugins, usando extensões, mas é uma possibilidade. Agora, os dois últimos controles que a gente vai ver hoje. O controle submit é um botão. Basicamente um botão, não necessariamente um botão. A gente pode submeter o formulário clicando em um link ou clicando em uma imagem, mas basicamente a gente usa um botão. Então, esse botão chamado submit, ele é o botão que quando a gente clica, ele executa aquela ação do form. Ele vai chamar aquela página de ação enviando todos os dados via cabeçalho, se for método post, ou via endereço URL, se for método get. Ele usa a tag input. Como eu disse, a grande maioria dos controles usa a tag input. E a propriedade type é submit. Ou seja, tipo, submissão. Ele vai submeter o formulário. E ele tem um value. O valor dele não vai ser passado para lugar nenhum. O valor dele é só o texto que vai ser exibido dentro do botão. Vocês podem ver aqui que eu coloquei o valor enviar dados e dentro do botão está escrito enviar dados. Então esse é o principal botão do nosso formulário. É ele que vai dar a ação de enviar os dados ao servidor. Quantos botões submit a gente pode ter no formulário? A gente pode ter mais de um, mas o ideal é que a gente tenha um botão principal. Depois que a gente preencher o formulário, a gente enviar todos esses dados. Tem um outro controle que também é um botão. Na maioria das vezes é um botão, que é o reset. É interessante esse controle. Ele limpa os dados do formulário. Então, basicamente, mesma coisa que o controle submit, também usa a tag input, só que o type dele é reset. E o value dele também é o texto que vai dentro do botão. Muito parecido com o input submit. Qual que é a sacada desse type reset? Vocês lembram que, por exemplo, lá na tag text, eu tenho o valor aqui vazio. E se eu quisesse começar esse formulário, eu defini na minha página HTML já um valor para ele iniciar, um texto padrão ali. Por exemplo, digite seu nome aqui. Se eu quisesse que começasse com esse texto, eu teria que colocar dentro do value aqui, digite seu nome aqui. E aí, quando eu fosse usar o reset, quando eu errei o formulário, quero começar do zero. Cliquei aqui no limpar dados. Ele vai voltar aquele campo com o value que eu coloquei de início. Ele não vai limpar, ele não vai zerar aquele texto. Ele vai voltar com digite o seu nome aqui. Ou seja, ele vai voltar como o formulário veio de fábrica, vamos dizer assim. Tá joia? Essa é a sacada do reset. A gente pensa que ele vai limpar todo o formulário, mas não necessariamente. Ele vai resetar o formulário do modo como esse formulário foi concebido inicialmente. Tá joia? Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Olá, pessoal. Vamos fazer as atividades da 7ª aula de Tecnologias Web.
Vamos lá. Primeira questão. Qual a tag que define uma lista ordenada? Na dúvida, em HTML a maioria das tags são palavras em inglês. Então a gente lembra um pouco de como escreve lista ordenada em inglês. Aí a gente consegue chegar mais perto ali de como é essa tag, de como se escreve essa tag. Essa tag é a OL, Ordered List, lista ordenada. Se eu estivesse falando de uma lista não ordenada, UL, Unordered List. Então, em HTML, a gente pode, quando a gente esquecer de algum comando, a gente lembra de como escreve aquilo em inglês e fica bem mais próximo de achar aquela tag. Qual a tag que engloba todo um formulário web? Como eu disse, o formulário tem que estar dentro de um escopo de uma tag principal. Essa tag é a tag form. Então, todo formulário tem que estar dentro dessa tag form. Do form e do barra form. Se tiver algum controle, algum botão fora do escopo dessa tag, não vai funcionar. Pelo menos aquele pedaço que estiver fora não vai funcionar. Se você tiver um input type submit, ou seja, um botão de submissão de formulário, você clica nele e ele está fora de uma tag form, ele não vai fazer nada, não tem o que ele submeter. Não tem para onde submeter. O que acontece se algum controle do meu formulário estiver fora da tag form? Um controle. Vamos pensar agora num campo texto. Então eu tenho um formulário lá com vários campos para ser preenchido, só que o campo idade ele está fora da minha tag form. E quando eu envio esse formulário, o que vai acontecer? É como se esse campo não existisse. Aí o servidor vai querer pegar a idade da pessoa que preencheu o formulário. Não vai achar. Vai dar erro, vai dar um transtorno considerável. Então, é muito importante que a gente mantenha tudo dentro da tag form. Não são enviados ao servidor. Cite duas vantagens de se utilizar o método POST para envio dos dados de um formulário. O método POST, como a gente viu, é diferente do método GET. Ele não envia os dados via URL. Ele não aparece na barra de endereços. Ele envia no cabeçalho HTML. Então, em caso de envio de dados sigilosos, esses dados não são visíveis ao usuário. Não ficam salvos, por exemplo, no histórico do navegador, como acontece com o método GET. E também não tem limite de tamanho para envio de dados. A gente pode enviar arquivos grandes, pode enviar formulário com o que a gente quiser, que, a não ser que a internet seja muito lenta e não dê tempo, né, da requisição-resposta terminar o envio do formulário, ele não tem limite de tamanho. Não tem limite de tamanho. Pode ser que o servidor esteja limitado também a receber pacotes até um certo tamanho. Mas não é o POST que vai limitar isso. Aí é outra configuração do servidor. Quinta questão. Para a digitação de uma senha, qual o controle mais indicado? Bom, o controle mais indicado para a digitação de senha é o controle password. Esse controle é aquele controle que a gente digita e vai aparecendo um monte de bolinha ou um monte de asterisco. Depende da interpretação do navegador. Então eles ficam invisíveis. Só que eles ficam invisíveis para nós que estamos olhando para a tela. Não quer dizer que eles estejam sendo codificados, criptografados. Não é o campo password que faz isso. O campo password é um campo de texto. A única diferença é que, ao invés de exibir para nós o texto que nós estamos digitando, ele vai exibir bolinhas ou exibir asteriscos. Só essa diferença. É basicamente um campo texto, tá? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.